O NGT Entrevistas está de volta. Hoje a gente conversa com um casal, Esther e Gilton Moraes, que falam sobre o lançamento do livro Casamento é uma Bênção. Esther, Gilton, voltamos agora. No primeiro bloco a gente falou aí sobre essa vontade de escrever para todo mundo e agora eu queria que vocês contassem aí um pouquinho do livro. Antes eu queria falar para o telespectador que na verdade vocês têm aqui, vocês separaram o livro de uma forma brilhante, né? Obrigado. Que vocês começam aí falando com a relação, antes da relação aí do casal, a relação com Deus, vocês vão aí com várias propostas aí de entendimento entre a esposa e o marido, por exemplo, pare, olhe, escute, falando o mesmo idioma, juntos, apesar das distâncias, que é, na verdade, muito do exemplo que vocês passaram, né? E o final que eu achei maravilhoso, envelhecendo juntos e eu me casaria com você outra vez. Realmente era isso que eu queria passar para o telespectador, essa experiência de vocês e como que vocês resolveram, como que vocês uniram isso nesse livro e passam isso, a experiência de vocês adiante, Esther. Nós, como eu falei antes, baseado na nossa própria experiência, nós fomos tentando fazer um projeto e fomos vendo cada ponto que nos fascinou no outro, cada ponto que nos acompanha, cada ponto que é importante para nós, para o nosso dia a dia, cada ponto que a gente percebe que as pessoas precisam. Então, firmado nisso aí, que a gente foi tentando fazer o projeto e escrevendo em cima disso aí. E destaca para a gente, então, dessas experiências, vocês selecionaram alguns transtornos que o casal passou, as dificuldades do casal, e o que você destaca aí que realmente construiu aí um grande aprendizado? Uma das coisas difíceis que nós achamos no casamento é a comunicação com o outro, que às vezes um fala muito, que era o caso dele, e eu falava nada. Então, você guardava para você? Eu guardava. Guardava para mim muita coisa que ele falava e não era legal, entendeu? Só que às vezes ele falava e ele queria resposta imediata e eu não queria isso. Então eu ficava calada, depois de algum tempo, agora me escuta. Eu não gostei disso. Então, aos poucos, a gente foi construindo. Eu fui entendendo que eu precisava dar as respostas que ele queria, eu fui entendendo que eu precisava falar mais e me comunicar naquilo que eu queria me expressar e não ficar calada, porque ficar calada não construía. Sem dúvida. Então, isso aí foi... E, Gilton, além dessa experiência, o que mais que vocês passam, que vocês relatam no livro? Eu queria completar aí um pouquinho, eu queria dizer que ela sempre enfatiza essa questão que eu a ensinei a falar. Muito bacana. E eu gostaria de dizer que eu tenho aprendido com ela a ficar calado. Olha só, é a experiência. Então, a grande lição, Viviane, é essa. Há momentos na vida que nós precisamos contar até 10 antes de dar uma resposta. Então, muitas vezes a resposta é precipitada, né? A gente fica com raiva e diz logo. E muitos casamentos são desfeitos, relacionamentos são quebrados por conta disso. E, na verdade, né, quando a gente atinge uma certa intimidade com a pessoa, a gente acaba sendo muito sincero, às vezes a gente acaba extrapolando, né? E não mede muitas consequências. Isso é terrível, né? Porque é justamente com a pessoa que está do seu lado que merece a maior atenção e o maior respeito, né? E a maior paciência. Né? Muitas vezes a gente desenvolve tanta gentileza com os outros. Sem dúvida. E com o outro, que é quando deve ser mais gentil, não é grosseiro, responde de qualquer jeito. Então, essa gentileza precisa ser cultivada no dia a dia para um relacionamento melhor. Gilton, por favor, mais exemplos aí para o telespectador que está querendo saber da vida de vocês, como exemplo mesmo. Nós precisamos aprender a compreender o outro. Eu acho que compreensão é uma palavra-chave no casamento. Não adianta eu reclamar de tudo, porque eu vou deixá-la zangada, eu vou me zangar. Então, esperar o tempo certo e deixar passar algumas coisas, esperar o dia de amanhã. Isso aí é muito importante, saber que nós estamos juntos numa construção. Mas uma experiência que eu gostaria de mencionar é que nós éramos bem jovens quando
casamos, né? 20 e poucos anos cada um. Então, nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos irmãos, mas nós fizemos um pacto, nós dois, diante de Deus, que os nossos problemas seriam os nossos problemas. Se precisássemos um dia de aconselhamento, nós procuraríamos um conselheiro de fora e nunca alguém da família, porque alguém da família sempre corre o risco de ficar de um lado ou do outro lado. Graças a Deus nós temos vivido isso, de fortalecermos a nossa união. Então isso é muito importante, irmos construindo esse relacionamento, né? Daí podermos chegar ao final do livro com esse capítulo, eu me casaria com você outra vez. Então, a gente chega a um ponto, Viviane, que a vida de um não tem mais sentido sem o outro. É claro que Deus é quem nos dá a vida, é claro que nós somos e queremos continuar sendo dirigidos por Ele, e cada um está vivo até o seu dia, mas enquanto vivermos, nós queremos estar juntos. Sem dúvida, muito bonito isso, né? Uma declaração de amor mesmo, né, Esther? Ele faz essas declarações para você todos os dias? Sempre? Sempre. Quando nós namorávamos, no jardim do seminário onde nós estudávamos, tinha umas rosas. E a diretora não gostava, porque os rapazes roubavam as rosas, quebravam, né? E ele andava com a tesourinha no bolso e cortava, e ganhava a amizade dela, né? E cortava as rosas, sempre ele me dava uma rosa. Dava desculpa que estava podando só, né? E até hoje ele gosta de fazer surpresas para mim, sempre. Esther, na verdade a gente contou aí vários exemplos. Vocês tiveram aí, acredito assim, que as mudanças, né, vocês tiraram de letra aí, que como eu falei, né, como a profissão do Gilton aí como pastor, vocês acabavam chegando na cidade e ganhavam uma família amorosa aí recebendo vocês. E teve alguma dificuldade, assim, a chegada dos filhos, o que muda? Vocês dão alguma dica aí para os casais sobre a chegada dos filhos? Quando os filhos começaram a chegar, tivemos a primeira filha e 2 anos e meio depois a segunda e 1 ano depois o terceiro e 4 anos depois o quarto. Então, foi bem difícil. Mas uma coisa que a gente fazia era nunca deixar de lado o outro, deixando o filho de lado, ou então deixar um ou outro de lado. Sempre havia tempo para eles, sempre havia tempo para nós. Então, quando eles eram muito pequenininhos, a gente sempre estava junto, mas às vezes a gente encontrava um jeito de deixar eles com alguém e ir dar uma volta, nem que fosse na esquina comer uma pipoca, tomar um sorvete, uma coisa assim. E quando eles já estavam maiorzinhos, que a igreja exigia muito, então quando eles estavam os 4 já, uns pequenos, outros já adolescentes, então... Por exemplo, a semana cheia, a gente não tinha tempo, e correndo. Então, quando chegava no domingo, às vezes a gente saía com os 4, depois do culto, ia para casa. Outras vezes, muitas vezes acontecia, a gente chegava em casa e dizia, olha, em casa tem isso, tem sanduíche, tem resto do almoço, tem isso aqui, se virem. E nós íamos sair para uma Coca-Cola, comer um peixe frito, para namorar coisa. O povo, né? E eles sempre viram isso. Então, foi importante para eles, foi importante para nós também. Gilton, você acha que a comunicação entre os casais aí é o grande desafio para os jovens casais de hoje? Com certeza, porque eu preciso falar de modo tão claro que ela possa compreender. E ela precisa também reagir com exatidão, com precisão, para que eu possa compreender. E quando os filhos chegam, essa comunicação se torna ainda mais complexa, porque nós temos que nos comunicar também com os filhos. Agora, Viviane, uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós partimos de uma premissa que não existe casal sem problema. Nós enfrentamos problemas porque nós somos problemáticos. Não há aquela ideia do casal 20, nota 10 para cada um. Nós temos falhas e virtudes dos dois lados. Agora, acima de tudo,
nós temos cultivado o seguinte, Esther mencionou o quanto nós éramos amigos quando nos conhecemos. E eu diria, e sei que ela concorda comigo, né, que a amizade hoje é infinitamente maior. Porque na construção, cada dia com Deus, cada dia nas mãos dele, cada dia colocados um diante do outro, além de estarmos diante de Deus, e isso foi muito importante. Nós temos construído e estamos construindo uma amizade na base do respeito. Ela é minha maior amiga e eu sou. É feio chorar na televisão, né? E eu sou o maior amigo dela. Então, eu acho que isso é muito importante. Atravessamos dificuldades, atravessamos. Nos desentendemos algumas vezes, nos desentendemos. Agora, um detalhe. Eu nunca levantei a voz para ela. Ela nunca levantou a voz para mim. E os nossos filhos nunca nos viram assim num momento de muita dificuldade, e cada um querendo o seu lado. Nós sempre sentamos com eles, sempre os ouvimos, sempre nos expressamos e chegamos às nossas conclusões. Mas brigas, quando nós temos que falar mais forte um com o outro, quando temos que tomar aquelas decisões mais difíceis, nós entramos no quarto, nós conversamos, mas sem alteração e sempre nessa base. Nós nos amamos, por isso estamos juntos. Muito e é uma coisa que nós colocamos sempre para, especialmente casais jovens e até casais mais maduros também, que a vida a dois é uma construção. Então você não pode nem se espelhar em ninguém. Ah, você já tem 44 anos de casados, qual é o segredo? Não brigam. Foi uma construção, uma trajetória de vida. Claro. Então a coisa que a gente sempre coloca, não desista do outro. Não desista, o outro é diferente, é nas diferenças que a gente se completa. Então, se a gente quer ser igual, não pode ser igual, tem que ser diferente. Então, tem que entender essas diferenças, tem que trabalhar em cima dessas diferenças e nunca desistir do outro. Se a gente se ama, se a gente vai pensando que o outro é importante, como seria viver sem ele, como seria viver sem ela. E então a gente vai pensando nisso e cada dia pensando, eu sou um, ele é um. Tem coisas que a gente não vai combinar nunca, nunca vai pensar igual, mas nos respeitamos. De vez em quando a gente ri de coisas que aconteceram no passado, como a gente ficou zangado por causa disso, como é que pode? Muito então a bom, gente ri disso hoje. É um exercício diário. É exercício diário, então não tem como, tem que ser assim, ou então mudar. Esther e Gilton, eu queria muito agradecer as muitas histórias que vocês contaram, muitas declarações de amor aí, realmente muito emocionante a história de vocês e espero aí que vocês continuem aí escrevendo muitos e muitos livros e ajudando muita gente aí, que vocês têm realmente um exemplo de vida, sim, a ser seguido, sim, a passar aí adiante um conhecimento aí, porque 44 anos de história e de construção de casamento não é para qualquer um, tem assim realmente muita coisa para passar para frente. Muito obrigada, Esther. Muito obrigada a nós. Obrigado nós e a nossa oração é que Deus abençoe cada pessoa, cada casal que lê o livro e conselho que Esther já deu, não desista do outro. Isso é importante. Muito obrigado a você. Muito obrigada mais uma vez ao casal. Esse foi o NGT Entrevistas de hoje, falando aí, O Casamento é uma Bênção, um livro desse casal muito bacana, Esther e Gilton Moraes. O NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.